Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e nós estamos com a série Edificadas pelas Mulheres da Bíblia. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a vida de Eva. Isso mesmo, quando nós falamos de Eva, a primeira coisa que vem à nossa mente é a desobediência de Eva junto com Adão, não é verdade? Quando nós pensamos em Eva, nós lembramos do pecado da desobediência e da consequência desse pecado que até hoje está sobre a humanidade, não é verdade? Mas, apesar do erro de Eva, que trouxe essas terríveis consequências até o dia de hoje, nós podemos também aprender coisas preciosas através da vida de Eva. É o que nós iremos ver a partir de agora. Eva foi a primeira mulher a ser criada. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz assim: Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28, Deus os abençoou. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que Deus, ele completou a sua criação através de Eva. Deus, pelo poder da sua palavra, ele trouxe à existência todas as coisas. Deus, através do haja, fez com que tudo viesse a existir. E tudo que Deus criou, ele contemplava e olhava e viu que era bom. E na criação do homem, Deus, ele reuniu a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, criou Adão e viu que não era bom que Adão ficasse só, e Deus então ele completou a sua criação através da vida de Eva. E a Bíblia diz que Deus, ao criar Adão e Eva, Deus os abençoou. Deus fez com que a bênção dele fosse derramada sobre Adão e Eva. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que você, eu, nós somos criação de Deus. Deus, ele nos fez de maneira especial. Deus, ele nos criou à sua imagem e semelhança. E a partir do momento que Deus fez você de maneira tão especial, Deus também derramou sobre a sua vida a bênção dele. A bênção de Deus é sobre você. E o que faz a diferença nas nossas vidas é a bênção do Senhor sobre nós. É a bondade do Senhor que nos cerca. Então nós fomos feitos por Deus, somos criação de Deus, fomos feitos à sua imagem e semelhança. E com Eva nós também aprendemos que nós possuímos sentimentos, que nós temos liberdade de fazer escolhas e que também temos a consciência de que toda escolha que nós fazemos, ela traz consigo consequências, sejam boas ou ruins. Foi o que aconteceu no caso de Eva. A Bíblia diz que Deus, ele havia criado Adão e Eva e colocado no jardim, e Deus havia autorizado que eles usufruíssem de tudo que estava ali no jardim. Mas Deus havia feito uma exceção que para aquele fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, que eles não tocassem. Essa era a exceção de Deus, essa era a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Eva, por um momento, ela deixou de obedecer à vontade que Deus havia colocado diante deles. Eva deixou de ouvir a voz de Deus e deu ouvido à voz da serpente. E por dar ouvido à voz da serpente, Eva então desobedeceu a uma vontade do Senhor. E a desobediência fez com que eles pecassem diante de Deus. E o pecado trouxe consigo consequências. Eles passaram a ter entendimento, eles passaram a sentir envergonhados diante de Deus. Eles fugiram da presença do Senhor. O pecado fez com que eles fossem afastados da presença de Deus. Não que Deus tivesse afastado deles, mas eles, o pecado, afastaram Adão e Eva da presença de Deus, porque é isso que o pecado faz. Então nós aprendemos aqui também, até com o erro de Eva, até com a atitude de Eva, nós aprendemos que nós devemos estar a todo momento em vigilância para que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor, não dar ouvidos a outras vozes, porque nós também, amados, por muitas vezes, nós deixamos de dar ouvidos à voz de Deus. Por muitas vezes, ou quantas vezes nós desobedecemos a Deus, nós pecamos contra Deus, e por causa disso o pecado, a desobediência, o não dar ouvidos à voz do Senhor, nos afasta da presença de Deus. Mas o Senhor está ali. A graça de Deus nos alcança. Nós podemos aprender
que a graça de Deus, ela redime, que a graça de Deus não nos lança fora por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Ao contrário, a graça de Deus nos dá a oportunidade de reconhecermos o nosso pecado, de confessarmos o nosso pecado, de nos arrepender. E a graça de Deus faz com que o arrependimento nos atraia de novo, nos traga de volta ao jardim da presença de Deus, ao lugar de comunhão com Deus. A graça de Deus nos alcança. E o que eu acho lindo, amados, em ver toda a trajetória, toda essa história que o pecado de Eva, de Adão, a desobediência não anulou e nem impediu Deus de concluir o propósito de salvação dele para a humanidade. O propósito foi concluído. Deus está falando comigo, com você, que o projeto dele de salvação para a humanidade nos alcançou pela graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça de Deus, nós somos alcançados pelo projeto de salvação de Deus. E nós podemos observar também em toda a trajetória de Eva, que a vida dela foi marcada por dores, tristezas, por erros, acertos, risos, lágrimas, mas contudo ela contou com a graça de Deus. Não é diferente de mim e de você. Não é verdade? Em toda a nossa trajetória nós também enfrentamos dores, tristezas, erros, acertos, também enfrentamos lágrimas, mas também vivemos risos. Mas em toda e qualquer situação, nós contamos com a graça de Deus, nós contamos com a presença de Deus. Então, assim, a maior lição que nós podemos aprender através da vida de Eva, através da história de Eva, é que fomos criados de um modo especial, que nós nascemos com um grande propósito de Deus e nós temos a oportunidade de aprender com o erro de Eva a não desprezar a vontade de Deus para as nossas vidas, a não desprezar uma ordem de Deus, a não desprezar uma orientação de Deus. Nós aprendemos a não deixar de dar ouvidos à palavra de Deus, desobedecendo a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque aprendemos que a desobediência ela traz consequências ruins. E muitas vezes essas consequências não vêm só sobre as nossas vidas, são consequências que podem alcançar a nossa casa, pessoas que nós amamos, como aconteceu com Eva. Mas assim como a graça de Deus se manifestou na vida e na história de Eva, a graça de Deus também se manifesta sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos entender, obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, e crendo em nosso coração que a vontade dele para nós sempre será boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz.